Boa tarde, povo imigrante. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Pacote anti-imigração e as suas principais mudanças aprovada pelo Parlamento Português recentemente. O que não se quer calar é as novas regras para nós imigrantes que estão incluídas nesse pacote. E a primeira regra é, para quem não entrar com visto legal, que é um visto de residência, não poderá então fazer o pedido da sua CPLP ou então de outro cartão de residência, porque nos últimos anos era muito possível e originou a imigração ilegal, mas que depois tornou-se legal porque muita gente, que foi no meu caso também, né, que eu cheguei cá em Portugal com visto de turismo e graças a Deus 5 meses depois de eu cá estar, 5 ou 4 meses depois de eu cá estar em Portugal, abriu a oportunidade de eu então poder tirar a minha CPLP, tirei a CPLP e até o momento estou legal em Portugal. E também foi o caso de muitos manos que vieram com outro visto da Alemanha, da Espanha, Bélgica e muitos outros países da Europa e não conseguiram então se legalizar lá. Então vieram para aqui, para Portugal, até porque muita gente quando imigra para esses países, a principal escala é Portugal. E então eles decidem voltar em Portugal, tem sempre um amigo, primo, tio, sobrinho do amigo, irmão do amigo que está cá em Portugal e então começam a tratar dos seus documentos. Conheço pessoas que nessa altura que o site da CPLP abriu, conseguiram também tirar as suas residências, mesmo com vistos de outros países, sim, conseguiram. Mas depois, quando a AIMA mexeu mais um pouco no site da CPLP, começou a organizar as ideias dentro do site da CPLP para essas pessoas que vieram com outros vistos de outros países daqui da União Europeia, não conseguiram então tirar as suas residências da CPLP. Mas, contudo, apareceram muitas outras oportunidades para essas pessoas conseguirem então se legalizar aqui em Portugal e hoje em dia existem muitas pessoas legal e muitas pessoas também ilegal por falta de informação. Então, pessoal, tomem nota em cada ponto que eu estarei aqui a restar ou a falar, a explicar também, que é muito importante nós sabermos entender e compreender cada ponto que foi aprovado, que é, né, nesse pacote anti-imigração para nós imigrantes, porque isso afeta diretamente a nós, porque nós somos imigrantes e temos que saber dançar a música então daqui de Portugal e de qualquer outro país da União Europeia, e não só a União Europeia, de qualquer país do mundo em que nós nos encontramos na condição de imigrantes. Nós temos que saber posicionarmos como imigrantes e saber valer a pena a nossa imigração em qualquer outro país da Europa ou do mundo. E o segundo ponto é que foi criado, né, uma polícia só para nós imigrantes, para fiscalizar os imigrantes. Então, pessoal, é importante andarmos com as nossas documentação ou então, né, logarmos todos os nossos documentos a partir do site, tem o site gov.pt, que nós podemos colocar toda a nossa documentação, residência, passaporte, carta de condução, e que se porventura nós esquecemos a nossa documentação em casa, nós então teremos como nos defender perante a presença dos fiscais ou polícias da imigração. Então, pessoal, tenham atenção, eu por acaso tenho esse hábito e preciso eu também deixar esse hábito de não andar com a carteira. É importante nós andarmos com a nossa carteira, nossa identificação. É muito importante para nós mulheres, não só mulheres, homens também, saber que nós temos que andar com as nossas documentações em dia, com prazo legal. Existem casos, né, por exemplo, agora a CPLP e outras residências que foram caducadas há algum tempo, tem mais o prazo até dia 30 de outubro deste ano. Nestes casos, nós temos que andar também com o artigo ou com esse decreto de lei, porque infelizmente nós estamos num país em que há muita falta de informação para com nossos irmãos portugueses, que nós chegamos num sítio, nós nos interpelamos com um deles, fizemos uma pergunta assim básica, infelizmente tu como o requerente ou tu como o imigrante que foste interpelado por um agente de imigração, tu chegas a ter mais informação do que o próprio agente da imigração. Então é muito importante nós
atualizarmos-nos sempre. E o terceiro é o reagrupamento familiar. Infelizmente, pessoal, para as pessoas que vivem cá há menos de 2 anos, não podem fazer o reagrupamento familiar, tanto para os seus filhos, tanto para as suas famílias, porque agora já não é possível fazer o reagrupamento familiar se tu não tiveres vivido cá em Portugal legalmente há mais ou pelo menos 2 anos em Portugal. E para quem não sabe, para reagrupamento familiar exige uma série de coisas, então há que ter cuidado. E possivelmente, ainda não tenho muito bem informação, mas quando eu estiver bem informada acerca deste assunto, eu voltarei aqui para gravar um vídeo acerca do reagrupamento familiar e se é possível reagrupar pessoas de terceiro grau, familiares de terceiro grau. E o quarto passo é a quarta regra que foi aprovada para nós, né, que é a lei da imigração, é que o visto de procura de trabalho foi modificado, já não é só para qualquer pessoa que terminou o médio ou para quem não tem uma profissão. Tem de ser para os técnicos, penso que para os técnicos médio é possível sim, porque diz que este visto agora será dado para profissionais altamente qualificados. Pronto, isso é uma coisa que às vezes, né, soa-nos assim meio esquisito, altamente qualificados. E será que os altamente qualificados, quando chegarem cá em Portugal, também terão direito dos salários dos altamente qualificados, licenciados, essa coisa assim? Pessoal, isso é que não se quer calar para muitos imigrantes. Se o governo português está a precisar de pessoas altamente qualificadas, então é importante também nos pagarem como altamente qualificados, né? Marceneiros, serralheiros, pedreiros, soldadores, logísticos, as pessoas que trabalham na logística, principalmente essas pessoas, mecânicos, né? Eu já passei aqui para falar sobre isso. Os nossos irmãos mecânicos, precisa-se muito, eletromecânicos, precisa-se também de canalizadores, eletricistas, informáticos, precisa de muita coisa aqui em Portugal, precisa de muitas profissões aqui em Portugal. Então também nós, né? Nós como imigrantes também queremos ser remunerados como altamente qualificados. Porque, infelizmente, o nosso estudo, nós africanos, tanto dos Palopes, não só dos Palopes, né, de muitos outros países da África, o estudo aqui na Europa, o teu certificado, ainda que for reconhecido no consulado português, infelizmente, não é valorizado aqui em Portugal. Já falei do primeiro, segundo, terceiro, quarto, agora vou falar do quinto passo, que é que o tempo do reagrupamento familiar agora subiu de 90 dias para 9 meses e podendo então se alargar para mais tempo. Sim. Infelizmente, esse caso já não é de agora, não é mesmo de agora, que os prazos de reagrupamento familiar têm demorado e bastante, né? Há pessoas que não sabem que quando o pai ou a mãe está aqui em Portugal e o pai e a mãe já são casados e o pai ou um dos cônjuges esteja em Angola com as crianças, infelizmente existem muitos casos por falta de informação e existem muitos casos de que as crianças e a mulher, né, ou a família, né, no seu todo não consegue vir em Portugal por falta de reagrupamento familiar. E muitas das vezes é feito um processo, 2 processos, 3 processos, 4 até 5 processos, mas infelizmente não conseguem então ter os seus vistos por conta da falta de reagrupamento familiar. É uma dica que muitos, né, não sabem, que eu também, para saber, tive que pesquisar e aprender, né, e ouvir também de outras pessoas com mais experiência do que eu. E é isso, pessoal. Atenção em pontos muito pequeninos. E mais um outro ponto, e não mais que menos que importante, é se viveu cá em Portugal ilegalmente, infelizmente, não poderá então pedir novamente o visto para Portugal, tanto visto de turismo, procura de trabalho, estudante, não poderá mais pedir este visto, infelizmente. Não sei, né? Mais uma vez digo, se tiver alguma informação adicional acerca disso, eu trarei aqui, farei um vídeo acerca deste assunto.
Não sei se esta regra que foi aprovada expande-se também para os outros países da União Europeia, mas quero eu acreditar que não, porque os outros países da União Europeia, pessoal, vocês não acreditam que existem muitos países da União Europeia que estão a precisar de mão de obra. Sim, porque foi feito um estudo pela Europa inteira e países individualmente, esse estudo também foi feito individualmente para cada país, que até 2030 a Europa, Portugal, Alemanha, Espanha e muitos países da Europa precisarão então de mão de obra para trabalhar, porque não esqueçam-se, a história diz que a Europa é considerado como um continente velho, e realmente é verdade. Para quem está nos outros países da Europa pode confirmar que essa informação é real e que realmente a Europa e não só precisa mesmo de mão de obra para trabalhar em muitas áreas daqui da Europa. Então, pessoal, não fiquem tristes que há muitos países que estão a abrir as suas portas para os imigrantes porque precisam mesmo de muita mão de obra nos outros países. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido com este vídeo, espero que ter-vos elucidado. Deixem os vossos comentários aqui no vídeo, deixem o vosso like e compartilhem este vídeo para que muitas pessoas tenham noção desta informação e que vou lá para frente que a vida continua. Obrigado, pessoal.